nossas vidas, aclamemos com alegria e louvor, palavra que fecunda a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou. Queridos irmãos e irmãs, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quando vocês não cantarem o salmo, pelo menos mexe a boca, assim, ó. Dá uma agonia, né? O cara cantando, você não está cantando o salmo, o que é isso? Eu sei que é segunda-feira, mas primeiro dia do horário de verão, né? Eu entendo. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: coragem, meu irmão, o horário de verão só começou. Que maravilha! Meus irmãos e irmãs, quero aproveitar o ensejo para acolher com muito carinho também o novo membro da Canção Nova que chegou aqui em São Paulo, a Gisele. Fica em pé, Gisele. Vamos acolhê-la com uma salva de palmas. Muito bem-vinda. Deus a abençoe. Ela é a noiva do Didi, que é esse nosso cinegrafista aqui, que não dá para vocês verem de casa, né, que ele está filmando. E ambos foram transferidos aqui para a Canção Nova de São Paulo. Uma alegria recebê-los. Mas, queridos irmãos e irmãs, que bom ter você aqui. E hoje nós estamos celebrando o último dia das nossas 4 semanas de oração, dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Queridos irmãos e irmãs, é verdade, eu esqueci de acolher, de apresentar o Viterbo também. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Novo membro da Canção Nova aqui em São Paulo. Nem todo mundo tem um nome bonito igual o dele, né? Viterbo.
Esses dias ele me contou que ele foi num lugar, vou contar aqui, viu? Foram ler o nome dele, que era Viterbo. Aí a pessoa não conseguiu ler, daí a pessoa olhou para ele e falou: você que é o Waiterbull? Tem que decorar bem o nome para não chamar ele de Waiterbull, né? Mas é complicado. Meu sobrenome é Zandoná. Um dia chegou uma senhora na Canção Nova, me olhou de cima e embaixo e falou assim: você é o Padre Adriano? Padre Adriano. Padre Adriano Zé do Mar? Falei: como é que é, minha senhora? Zé do Mar? Não, é Zandoná. Repete comigo. E nessa hora sempre tem um bendito do lado para ouvir, né, essa rista. E depois, aí eu andei meio metro, já tinha um pessoal falando: ô Padre Zé do Mar. Eu falei: foi aquele irmão que ouviu e já espalhou. Meus irmãos, minhas irmãs, brincadeiras à parte, estamos no 4º dia, isso mesmo, obrigado. Peguei aqui a oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Estamos no 4º dia das nossas 4 semanas de oração, portanto o último, dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. E meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso que essa leitura de hoje enche o nosso coração de esperança, em especial essa primeira leitura. Eu tenho certeza que você que está aqui, você que nos acompanha em casa, tem diante de você medos, muros, às vezes muralhas, que a gente precisa derrubar, não é verdade? Como dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso, é correr risco. Você viver bem é um desafio. Você como pai, você como mãe, você empregado. Quando você está empregado, você tem os problemas do estar empregado. Às vezes dificuldade com o chefe, às vezes você tem que pegar uma condução, andar muito para chegar àquele trabalho. Às vezes tem uma pessoa chata pegando no seu pé. Mas quando você está desempregado, você também tem uma outra problemática, porque não está entrando seu salário e você tem as suas contas para saldar, alguns mais, outros menos, né? Claro, não vou apontar, não vou nem dizer de gênero, de nada, para não arranjar confusão, não é? Tinha um amigo meu que brincava, contava uma piada da esposa dele e do cartão de crédito. Eu não vou nem contar aqui, porque depois as mulheres ficam bravas comigo. Mas enfim, todos nós, gente, temos medos, temos muralhas, temos dificuldades diante de nós, porque viver é um desafio. Você que é casado, nós estamos rezando pelos filhos, não é? Você que é mãe e pai, hoje ainda eu ouvi uma mãe me dizendo dos desafios que ela enfrenta na criação dos seus filhos. E é difícil, né? Está ficando cada vez mais difícil os pais se comunicarem com os filhos, porque o choque de geração é muito grande. Eu disse aqui esses dias atrás, de uma pesquisa que eu lia, que falava, preste atenção, que as nossas crianças estão cada vez mais inflacionadas de informações. Uma criança, quando ela chega aos 7 anos de idade, dizia essa pesquisa, ela já viu mais ou menos 5.200 horas de televisão. Uma criança de 7 anos, dizia essa pesquisa, ela tem mais informações hoje em dia do que o imperador romano no auge do império, com um monte de assessor buzinando na cabeça dele o dia inteiro. Cada vez está mais difícil para o pai e para a mãe educar o filho, porque infelizmente a nossa sociedade, como disse o Evangelho, na sociedade atual a gente valoriza cada vez mais o ter, o dinheiro, as posses, e cada vez menos os valores. Pai e mãe, você precisa lutar para trabalhar e para deixar sim um patrimônio para o seu filho e para a sua filha, mas o melhor patrimônio que você pode deixar são os valores e a fé, que isso ninguém vai roubar. O dinheiro pode acabar, o carro você pode bater, a casa pode aparecer uma rachadura, mas infelizmente está difícil para os pais educarem os filhos. Isso é fruto de observação, de leitura, de tantos pais que eu escuto. Até a comunicação, esses dias eu estava lendo como se fosse uma pequena piada na internet, que eu falei que tem muito sentido, que diz assim, que está tão difícil para os pais se comunicarem com os filhos. Por exemplo, o pai que já tem uma idade, a hora que ele chegar no filho e dizer assim, olha, antigamente se falava isso, né? O filho está pedindo muito uma coisa, o pai fala, vira o disco, rapaz. O filho vai falar, disco? Ele nunca viu disco na vida, cresceu com MP3, com CD, né? Aí vai o menino muito no telefone, chega a mãe e fala, tira o telefone do gancho. O menino, gancho? Ele não conheceu o gancho, né? Ou se pergunta assim, gancho, né, antigamente, hoje é só celular. Ou a mãe pergunta para o filho, e aí, caiu a ficha? O filho não cresceu vendo ficha no orelhão. Você é daquela época, não vem com essa cara não, que eu sei. Aquela época você curtia, como é que é o nome daquelas bandas?
não sei o que tem as Panteras, Kid Vinil, não sei o que, aqueles discos, obrigado. Você é daquela época, mas até para o filho, a mãe chega no filho e fala: e aí, caiu a ficha? Você percebeu, lógico, é uma brincadeira, mas é muito sério, que até mesmo os ditados que se usavam antigamente, hoje não tem mais sentido para o filho. Como assim caiu a ficha? O filho, muitas crianças nunca viram ficha, nunca viram orelhão, nunca viram fliperama, não é? Essas coisas que você viu. Então, claro, o choque de gerações sempre existiu, sempre, mas nunca tão acentuado como agora, porque as crianças estão recebendo informação demais. Para nós padres é dificílimo. Tem dia que o padre tem que plantar uma bananeira aqui na frente para prender a atenção da juventude, porque no primeiro minuto ele até ouve, o padre conta uma piada, ele ri, no terceiro minuto ele está atento, quinto já está no zap, sexto, não, tudo bem, está legal o que o padre está falando, mas deixa eu ver as tendências da rede social, deixa eu ver o Instagram. Claro, pode ser que esteja exagerando, mas para dizer que os filhos de hoje em dia, eles são hiperantenados e recebem muitas informações. Então muitos pais já não sabem mais como chegar no filho, já não sabem mais o que falar, porque tudo que fala para o filho: pai, isso é coisa da sua cabeça, mãe, não tem nada a ver, tudo pode. Infelizmente, por quê? Porque a nossa geração, eu posso dizer isso, eu ainda sou jovem, é uma geração que tem menosprezado os valores. O que é o valor? O valor é aquilo que vale, é aquilo que te centra em um caminho de verdade, de felicidade, de eficácia, mas infelizmente está ficando cada vez mais difícil, e cada vez mais vai se abrindo esse buraco, esse rumbo, essa distância entre pai e filho, entre filho e pai. E aí a gente precisa entrar com a oração, e aí a gente precisa entrar com o resgate do relacionamento familiar, aí a gente precisa aprender a investir na nossa família. Mas eu admiro tanto a leitura de hoje, porque a leitura de hoje, ela traz muita esperança ao nosso coração. Existem todos esses desafios que o padre falou. As crianças, os jovens estão recebendo um bombardeio de informações. Às vezes o pai e a mãe não conseguem mais acompanhar a cabeça do filho, da filha. Às vezes o filho acha que não tem nada a ver aquilo que o pai e a mãe acreditam, aquilo que o pai e a mãe têm como valor. Às vezes o filho entra numa vida de droga, de tanta coisa que ele defende que é bom, mas que no fundo ele sabe que não é bom, que no fundo ele sabe que tem consequências drásticas. Esses dias eu lia a discussão, não é? Por exemplo, sobre o uso da maconha, a liberação do uso da maconha. Eu sei que é um tema muito polêmico, mas existiu um número de profissionais que diziam que não tem nenhum problema. Aí depois o jornal Washington Post publicou, se eu não me engano foi um psiquiatra, um médico dos Estados Unidos, dizendo: tudo bem, ela pode não ter nenhum problema, mas ele foi listando, foi colocando ali uma lista de consequências. Por exemplo, para o adolescente que fuma maconha, para o jovem que fuma maconha, o desenvolvimento cognitivo que acaba sendo retardado, a atenção que a pessoa perde, a letargia que a pessoa entra, aquela vida que em vez de ir para frente a pessoa vai indo para trás. Existem consequências negativas, sim, e existe base científica para isso, mas infelizmente as pessoas querem provar aquilo que é conveniente. Se o cara é viciado em cerveja, ele quer levantar a bandeira de que a cerveja é a melhor coisa do mundo. Se o cara é corrupto, ele quer fazer você acreditar que o que tem pegar um pouquinho aqui, estou fazendo o bem, mas os fins não justificam os meios, não. Maquiavel estava errado. Quem está certo é Jesus Cristo, que foi capaz de dar a vida pela verdade e de seguir a vontade de Deus, fazendo o que é certo, lutando pelo bem, se sacrificando para salvar os outros. Mas infelizmente é muito difícil para muitos pais e para filhos também. Quantos filhos que falam para mim: padre, reza pelo meu pai que está nas drogas, meu pai que está na bebida, meu pai que está preso. E eu vou dizer para você, como está na primeira leitura, independente do que você esteja vivendo, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, o que a primeira leitura diz? Que Abraão foi um homem de fé, e mesmo sem ver o final da estrada, mesmo sem ver a muralha caindo, mesmo sem ver a porta se abrindo, Abraão acreditou, porque ele sabia que aquele no qual ele confiava tinha poder para transformar todas as coisas. E aqui a gente precisa ter um olhar de fé para todas as coisas. Você tem um olhar de fé para a sua família? Para você mesmo? Para a sua vida? É preciso ter um olhar de fé. O que é um olhar de fé?
É colocar a Bíblia na frente do olho e sair andando com ela assim? Não, assim você vai ficar cego. Você não vai ver nada. A Bíblia entra pelos seus olhos, fica no seu coração e orienta a maneira como você vê a vida. Às vezes você pode me dizer, mas Padre Adriano, meu filho já está nas drogas. Padre Adriano, a minha filha já está doente, já está perdida, já está distante de mim. Meu marido já se afastou, a minha família já está caindo, ruindo. O meu pai já está longe. Mas o que Abraão, a leitura diz de Romanos, de Abraão, que ele acreditou nas promessas de Deus. E que Deus agiu segundo a fé dele. Filho, filha, a gente precisa acreditar em Deus. Porque a gente não pode esquecer de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Deus, em toda a Bíblia, Ele fez loucuras por aqueles que o amavam. Você já se apaixonou alguma vez, lá na sua adolescência? Aquela paixão assim, aguda, que você olhava a pessoa. Quando o cara está apaixonado, o amor, você não vê defeito nenhum, né? O cara é um cavalo, mas a menina vê assim, ai, meu amor. Encarnação. Não vou nem falar essa piada que não pode, deixa pra lá. Porque depois as meninas ou os rapazes vão pegar no meu pé. Padre, você está contando piada só de um lado, né? Então essa eu me abstenho. Mas quando você está apaixonado, você não é capaz de fazer loucuras pela pessoa? Você já esteve apaixonado alguma vez? Sim ou não? Deixa de enrolar, fala a verdade. Sim? Posso te fazer uma pergunta? Você já abriu o mar alguma vez para essa pessoa passar a pé enxuto quando você estava apaixonado por ela? Não? Você já morreu e ressuscitou por amor a essa pessoa? Você já curou cegos por amor a essa pessoa? Então, meu amigo, minha amiga, ninguém é mais apaixonado por você do que Deus. E Ele faz loucuras de amor por aqueles que Ele ama. Loucuras. Ele é capaz de tudo por aqueles que Ele ama. Capaz de tudo por você. Deus é capaz de tudo por amor a você. Você que não se sente amado, que esperava que aquela pessoa te reconhecesse. Ai, Padre, eu estou tão triste, porque eu trabalhei tanto, fiz tal coisa, a pessoa não me reconheceu. Essa pessoa pode ter não te reconhecido, as pessoas podem ter não te amado e não te valorizado, mas Deus te ama com um amor infinito, eterno, incondicional, e nada vai mudar isso. Ele é o teu Senhor, Ele faz loucuras de amor por você, e Ele é capaz de transformar, sim, a sua família, a sua casa, os seus filhos, mas você não pode parar, você não pode perder o ânimo e a perseverança. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente reza tem que vir na hora que a gente pede. Não é assim, filho. Continua rezando e pedindo, que na hora certa vai acontecer. É que nem quando uma pessoa, um operário, que vai quebrar uma grande pedra. Imagina um operário tendo que quebrar uma grande pedra com uma marreta. Uma marretada, 2 marretadas, 3 marretadas. Ele só consegue quebrar aquela pedra depois de 119 marretadas. Mas qual marretada que quebrou a pedra? A de número 120? Não, todas as outras. A pedra quebrou no final, mas foi a marretada de cada dia que fez com que a pedra se rachasse. Assim também na sua vida. Não espere a pedra dos seus problemas rachar de uma vez só. Dê uma martelada a cada dia com a sua oração, que lá na frente ela vai cair e você vai ver o milagre acontecer na sua vida e na vida da sua família. Acredite nisso. Mas é preciso ter perseverança. É preciso ter um olhar de fé, como diz a leitura. Abraão olhou para as promessas de Deus e ele sabia que Deus era fiel para cumprir aquelas promessas. Mas, gente, se você for ver da vida de Abraão, não tinha nada escrito nas estrelas dizendo que ia acontecer segundo o que ele acreditava, não. Ele não via nada à sua frente, mas ele confiava no Deus que ele sabia que era louco de amor por ele. E Deus é louco de amor por você, e é preciso que você dê a cada dia uma marretada sobre essa pedra dos seus problemas, das muralhas na sua casa, que essa muralha vai cair. Claro, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Às vezes o que você pede não acontece, Deus faz uma coisa que lá na frente você vê que é melhor do que aquilo que você estava pedindo. É preciso confiar, é preciso caminhar na esperança. Abraão não viu, mas ele acreditou, porque ele sabia que aquele que prometeu era fiel para cumprir. E você precisa tomar decisões com base na confiança em Deus.
tendo um olhar de fé. Você sabia que no campo econômico, um dos segredos do sucesso, por exemplo, é o chamado risco calculado no campo financeiro? Você, o investidor, o empresário, geralmente ele faz ali um investimento, uma construção, com base em um risco calculado. Não é aquela coisa doida que sai injetando dinheiro em qualquer lugar, não. Só que no campo da fé, meu amigo, não é assim. O segredo da vitória na fé não é o risco calculado, não, mas é o abandono no Deus que promete e que é capaz de cumprir no tempo dele. Ele é fiel, ele pode cumprir na sua vida, mas é preciso ter um olhar de fé. Posso te contar uma história sobre o olhar de fé? Imagina aqui em São Paulo, pode ou não pode? Coragem. Imagina aqui em São Paulo, lá no extremo de uma das zonas de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, os lugares bem, aquele lugar que o hospital, tem poucos hospitais, muita gente para ser atendido, não sei qual lugar que seja, vamos pensar, vamos criar junto. Aí tem uma fila de gente para ser atendido por aquele médico, naquele hospital de última geração do SUS. Cri, 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 cri. Última geração. Aí tem aquela fila de gente, e o médico estressado lá dentro. Só que nesse dia, que estava acontecendo esse cenário, Jesus Cristo resolveu voltar à terra. E ele conversou lá com São Pedro, Nossa Senhora, uns anjinhos que estavam lá fazendo, para fazer um ventinho neles lá junto. Falou, e aí, eu volto, como que eu volto à terra? Nossa Senhora falou, meu filho, você podia voltar disfarçado de médico do SUS, né? Mas mãe, sim meu filho, volta, disfarçado de médico do SUS. Jesus falou, ai Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, eu de Nazaré. De repente, Jesus me volta com um jalequinho e me chega naquele hospital, lá do extremo da cidade, lotado de gente, chegando gente com tiro, gente que caiu de moto, com a perna arrebentada, perdeu o dedinho, jogando bola. De repente Jesus entra, troca ali de turno, assume o lugar daquele médico que sai estressado e fala para a secretária, pode chamar o próximo paciente? Aí entra o próximo paciente, um aleijado, tadinho, na cadeira de roda. Mas esse aleijado, o pior problema dele não estava nas pernas não, estava no coração. Porque eu conheço gente que tem uma necessidade especial, uma deficiência na perna. Ontem lá em Natal eu conheci uma senhora, lindo o testemunho dela, que é deficiente visual, é cega há um tempo, ela era professora da universidade lá em Natal, aí foi fazer uma cirurgia por causa de um erro médico, ficou cega. Mas ela me falou com um sorriso, padre, eu fiquei cega, mas eu não perdi o meu valor, hoje eu dou aula para as crianças cegas todos os dias. Achei lindo o testemunho dela. Mas enfim, esse homem na cadeira de roda era um cara pessimista, que só via o problema, que não tinha um olhar de fé para ele mesmo, nem para a vida, nem para a família, nem para nada. E entrou lá, e Jesus olhou o homem de cima e embaixo. Sabe o que Jesus falou para ele? Levanta e anda. Sabe o que ele fez? Levantou e saiu andando. Aí os próximos doentes que estavam lá fora, viram aquele homem andando e falaram, e aí, como é esse médico novo? Ele olhou para os amigos que estavam na fila e falou assim, igual aos outros, nem examina a gente, já pede para a gente sair. O homem estava tão viciado no problema, que ele não viu que Deus tinha realizado um milagre na vida dele. Ele estava tão viciado na negatividade, no problema, na desgraça, me perdoe a palavra, que ele nem percebeu que Jesus tinha feito ele caminhar, tinha feito ele andar, tinha feito um milagre na vida dele. E na minha e na sua vida é assim também. Deus tem feito muito na minha e na sua vida. Às vezes discretamente, silenciosamente, nos detalhes. Mas a gente muitas vezes prefere reclamar que o médico não colocou a mão na gente e deixa de ver que o médico dos médicos nos faz andar todos os dias, superando os problemas e caminhando na fé. Filho, filha, é muito sério. Tenha um olhar de fé como Abraão. O olhar de fé nos faz ver o que Deus já está fazendo, porque Deus está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir.
Ele já está agindo na sua vida, na minha vida, na nossa família, às vezes, como eu disse, discretamente, nas pequenas coisas. Tem coisas que, se não fosse a ação de Deus, poderiam ser piores na sua vida, sabia disso? Poderiam ser muito piores. O olhar de fé vê o que Deus está fazendo, e o olhar de fé vê aquilo que ainda não existe, mas que pela fé vai existir, porque Deus é poderoso para transformar e salvar. O que Deus já te prometeu? Você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você precisa ler se você não lê. Você católico principalmente, você aqui, você em casa, porque na Bíblia, aliás, existem promessas de amor lindíssimas para cada um de nós. Mas Deus também hoje está fazendo promessas a você. Hoje Ele está fazendo você tirar os olhos do seu problema e olhar para Ele. Hoje Deus está fazendo você tirar os olhos daquilo que não deu certo no passado, para você olhar para frente e ver aquilo que pode dar certo no futuro com a graça de Deus. Não permita que o seu olhar fique viciado no negativo. Não permita que o seu olhar fique viciado olhando somente para aquilo que você perdeu. Porque quando você caminha na fé, o que você pede nem se compara àquilo que Deus vai te dar se você for fiel, porque Ele é o dono de tudo. Mas é preciso que Deus esteja no centro do nosso coração. Como disse o Evangelho, aquele homem que só se preocupava com o dinheiro, que juntou tudo, depois morreu no meio da noite e deixou os grãos, o dinheiro dele, tudo para os genros gastar, com certeza. Aí o genro faz a festa, Ê, sogro abençoado, compra carro novo, gasta tudo no primeiro ano. A gente precisa do dinheiro sim, mas o dinheiro tem que ser o teu servo, não o teu Senhor. O teu Senhor só Jesus, porque só Ele pode te salvar. E quando você morrer, você não vai ser julgado com base naquilo que você conquistou, não. Mas você vai ser julgado com base naquilo que você é, com base nas escolhas que você fez, e não com base naquilo que tem na sua conta. É importante ter um patrimônio, mas o maior patrimônio, repito, é a fé, são os valores cristãos, éticos, morais que a gente pode semear para a nossa família. Vamos ficar em pé? Nós vamos fazer, antes de cantar essa música muito linda, nós vamos fazer a oração dos pais pelos filhos e dos filhos pelos pais. Essa oração, como eu já disse, ela está no Facebook da Canção Nova de São Paulo, facebook.com/Canção Nova SP ou facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial. Você vai, imprime essa oração para rezar pelos seus filhos, pelos seus pais. Hoje nós vamos fazer as duas orações, porque hoje é o encerramento, rezando pelos filhos e depois rezando pelos pais. Eu quero que você erga os seus braços agora e você vai fazer essa oração comigo. Primeiro os pais, rezando pelos filhos. Você que é pai, vai rezar, vai repetir junto com o Padre. Senhor Jesus, eu quero hoje consagrar todos os meus filhos a Ti. O Senhor os conhece. O Senhor sabe do que eles precisam. Eu peço que o Senhor os visite neste momento e que os cure e liberte profundamente. Quebra toda muralha e corrente que aprisiona os meus filhos ao mal e faça-os livres em Ti. Lava cada um dos meus filhos com Teu sangue, protegendo-os contra todo mal e perigo. Abençoa profundamente os meus filhos, Senhor, e faça com que eles sempre caminhem contigo. Eu consagro a minha família a Ti, Jesus, a Ti, Maria, e a Ti, José. Amém. Agora todos nós com os braços erguidos, rezando pelos nossos pais. Mesmo você que já perdeu o seu pai, faça essa oração, sua mãe. Senhor Deus, eu te agradeço pelos pais que eu tenho. Eu te agradeço pelos
pelos pais que eu tenho, pelos pais que o Senhor me deu. pelos pais que o Senhor me deu. Sei que eles são frágeis e limitados, Sei que eles são frágeis e limitados, mas não posso negar que eles são uma grande bênção em minha vida. mas não posso negar que eles são uma grande bênção em minha vida. O Senhor me deu a existência através deles, O Senhor me deu a existência através deles. e hoje eu quero te louvar E hoje eu quero te louvar pelo sim de meus pais à minha vida. pelo sim de meus pais à minha vida. Peço-te neste momento Peço-te neste momento que o Senhor me cure em meu relacionamento com os meus pais, que o Senhor me cure meus relacionamentos com meus pais, dando a graça de compreendê-los, dando a graça de compreendê-los, de perdoá-los de perdoá-los inteiramente. inteiramente. Abençoa os meus pais, Senhor. Abençoa os meus pais, Senhor. Abraça-os com a sua misericórdia infinita Abraça-os com a sua misericórdia infinita e os liberte de todo mal e os liberte de todo mal e enfermidade. e enfermidade. Dá-me a graça de ter cada vez mais amor Dá-me graça de ter cada vez mais amor e paciência para com eles, e paciência para com eles, que eu seja para eles que eu seja para eles uma imagem concreta uma imagem concreta da tua bondade e ternura, Senhor. da tua bondade e ternura, Senhor. Amém. Amém. Erga bem os seus braços e reze comigo, repita com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero confiar em Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero ter um olhar de fé eu quero ter um olhar de fé para todas as coisas, para todas as coisas, para a minha família, para a minha família, para a minha situação atual. para a minha situação atual. Eu quero ter um olhar de fé, Eu quero ter um olhar de fé. eu quero ter um olhar de esperança, Eu quero ter um olhar de esperança. eu quero confiar nas Tuas promessas, Eu quero confiar nas Tuas promessas, na Tua promessa de restauração na Tua promessa de restauração para a minha família. para a minha família. Eu quero confiar em Ti, Senhor, Eu quero confiar em Ti, Senhor. e eu quero enxergar na fé E eu quero enxergar na fé a vitória que o Senhor já preparou a vitória que o Senhor já preparou para mim e para os meus. para mim e para os meus. Eu sei que o Senhor é fiel Eu sei que o Senhor é fiel e é poderoso para cumprir e é poderoso para cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. aquilo que o Senhor me prometeu. Eu sei que a Tua bondade, Eu sei que a Tua bondade, que a Tua misericórdia que a Tua misericórdia são maiores que as minhas fraquezas. são maiores que as minhas fraquezas. Eu quero caminhar na fé, Eu quero caminhar na fé. eu quero tomar minhas atitudes, Eu quero tomar minhas atitudes, tendo como base tendo como base a confiança em Ti, a confiança em Ti. que eu não espere a segurança das coisas, Que eu não espere a segurança das coisas. que eu não espere a segurança das pessoas, Que eu não espere a segurança das pessoas. que eu confie somente em Ti, Senhor, Que eu confie somente em Ti, Senhor. e que o Senhor seja a minha única segurança. E que o Senhor seja a minha única segurança. Com seus braços bem erguidos, você vai cantar: o sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim, a chama da esperança ainda queima no coração. Cante isso. O sol vai se pôr, Mas um dia vai chegando ao fim, mas um dia vai chegando ao fim. a chama da esperança A chama da esperança ainda queima no coração. ainda queima no coração. A estrada é muito longa, A estrada é muito mas a vida não longa, acabou. Mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a Eu vitória, sei, meus olhos não enxergam a vitória. mas existe um Deus de amor. Cante, Mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a que me fé. ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, Mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança. Vou confiar no Deus
abriu o mar vermelho. Quando não havia mais saída, Quando não havia mais saída, vou confiar no Deus que nos deu seu no Deus que Filho nos deu seu Filho para nos salvar, para nos salvar, e nos deu aliança eterna. e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança. Vou confiar. Cante mais uma vez esse refrão no fundo da sua alma. Vou confiar No Deus da aliança, no confie. Deus da aliança que abriu o mar Não vermelho. havia mais saída. Quando não havia mais saída, Vou confiar vou confiar no Deus que nos deu seu no Deus que Filho nos deu seu Filho para nos salvar para nos salvar e nos deu aliança eterna. e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Mantenha os seus braços erguidos. Pensa agora, filho, filha, você aqui, você em casa. Pensa agora, quais são os seus maiores desafios hoje? Quais são as maiores muralhas na sua vida, na vida da sua família, que precisam cair por terra pela força da oração? Quem sabe um desemprego, um filho dando problema, uma filha distante de Deus, doente, um pai alcoólico, alcoólatra, um problema financeiro, um problema familiar, uma perseguição que você tem sofrido. Mesmo que você não veja, caminhe na fé e confie. Deus está agindo em seu favor, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Cantemos mais uma vez, desde o início, soltando a voz. O sol vai se pondo, Cante isso. mas o dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, Mas existe um Deus de amor, cante, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a que fé. me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, Mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. milagres Cante, acontecerão. vou confiar Vou confiar no Deus da no aliança. Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar Vou confiar no Deus que nos deu seu Deus que Filho nos deu seu Filho para nos salvar e nos Vou deu confiar aliança. no Deus da aliança. Mais uma vez, cante. Vou confiar Só você que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída, Ele age. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho. Cante. Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Eu sinto que Deus toca nesse momento muitas pessoas que não têm outra alternativa senão confiar em Deus. Essa é a melhor alternativa, filho ou filha. Confie, caminhe na fé. Ele vai agir. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Vamos aplaudir o nosso Deus, no qual nós podemos confiar. Louvado seja Deus. Ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.